Olá pessoal, está começando mais um Empreender, aqui na Rede Sim, o seu canal local. Hoje teremos um programa um pouco diferente. Vamos falar de uma oportunidade que está chegando à nossa cidade. Temos várias notícias de várias empresas que estão chegando para Linhares e, com isso, vagas de emprego. Nós temos notícias de mais de 800 vagas de empregos que serão geradas no município de Linhares. Para isso, eu estou convidando hoje ao programa uma grande amiga e parceira, né, Flávia Rejane. Flávia, muito obrigado por você ter aceito a gente, né, de vir participar com o programa. Né? Flávia é formada em Psicologia, MBA em Gestão de Pessoas. Né? Flávia, nós vamos falar um pouco sobre currículo, para quem está em casa ter a noção de como preparar um currículo, como ele se comportar, né, para quando ele tem uma empresa. Nós temos aí um histórico que Linhares, em abril, por exemplo, nós tivemos 1000 e tantos empregos gerados, somos o número 1 em geração de empregos, né, no Espírito Santo, e só notícias boas. Né? O nosso prefeito anunciou que nós subimos no ranking de arrecadação do repasse do ICMS, mas quem entende disso é você, né? Então, né, como eu disse, muito obrigado por você ter aceito, e vamos lá. Né? Linhares, uma quantidade de emprego muito grande, Linhares está próspera. Como é que faz? Como é que eu chego? Como é que eu começo? Conta pra gente. Então, eu acho que o primeiro grande desafio, né, não é você ser aprovado num processo de seleção, não é você ser contratado. Acho que o primeiro grande desafio é você ser convidado para uma entrevista. E para você ser convidado para uma entrevista, o seu currículo ele tem que estar muito bem elaborado. Ele tem que estar claro, ele tem que estar direto e ele tem que ser feito da forma mais eficiente possível. E talvez nesse momento é que surgem as principais dúvidas de como elaborar este documento, que é onde eu vou vender a minha imagem pessoal, minha imagem profissional. Flávia, eu costumo falar muito no ramo de empreender, né? Porque agora nós estamos falando de empreendedorismo, mas é o empreendedorismo pessoal. Sim. Porque muitas vezes eu tenho tanto o primeiro emprego, como eu também tenho o crescimento dentro de uma própria empresa. E o que eu vejo é uma dificuldade muito grande em preparar esse documento, de como se portar, né? Você que está em casa, que nos assiste, nós vamos botar aqui depois de fundo, né, o modelo de um currículo, o que ele deve ter. Então, começa dando as nossas dicas do que ele não deve ter. Né? O que a gente geralmente erra na hora de fazer o currículo. Não é? Porque não é uma aula de como fazer um currículo, nós vamos dar dicas de como se proceder. Sim. Marcelo, a avaliação de um currículo num processo de seleção, ele é muito rápido. Então esse documento ele tem que ser feito de uma forma muito eficiente, tá? Então o que eu devo evitar num currículo? Ser muito prolixo, por exemplo, fazer um currículo com 8, 9, 10 páginas. Então eu tenho que ser eficiente naquilo que eu faço, colocar exatamente as informações que são necessárias para aquela empresa ter para conseguir entrar em contato comigo e executar o processo de seleção. Eu preciso evitar erros de português. Erros de português. Eu preciso evitar a utilização de gírias no currículo, né? Lembrando que o currículo é um documento, ele precisa ser formal. Eu preciso evitar mentir no currículo. Mentir? Né? Bom, se a gente começar uma relação de emprego com mentira, e aí são situações, mas acontecem mentiras? Nem as mentirinhas do bem? Acontecem mentirinhas do bem, porém é aquilo que você acabou de dizer. Se eu já entro nesse processo com essa característica de levar uma informação ali que não é real, que não é fidedigna, a imagem já fica um pouquinho distorcida desse candidato, né? As principais mentiras, né? Idiomas, o cargo anterior que eu ocupei naquela empresa, o salário anterior que eu recebi, que são situações que o fato da empresa solicitar algumas documentações, percebe-se naquele momento que aquilo que eu disse lá não é realmente a gente coloca verdade. O salário pretendido? Marcelo, essa é uma grande incógnita, é uma grande dificuldade que os candidatos têm. Né? Quando a empresa solicita, quando a empresa obriga eu colocar essa informação, não tem como eu fugir. Né? Eu posso pesquisar no mercado
quanto em média se paga para aquele cargo, para eu não errar tanto no momento em que eu colocar lá a minha pretensão salarial. Se eu conheço alguém que trabalha naquela empresa, networking, nada melhor do que também perguntar qual que seria a média de salário. E eu também gosto muito de colocar faixa salarial. Né? Eu não vou colocar lá, por exemplo, um salário de R$3.000. Eu posso colocar entre 2 e 3 ou entre 2 e 3.500, até para eu conseguir ter uma margem de erro ali. Currículo, foto? Foto. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Mas tem uma ressalva. Fotos descontraídas demais, não. Lembrando que é um documento. Um documento. Sim. Nós temos hoje toda a tecnologia, Instagram, Face, LinkedIn, né? Que é um espaço muito para redes sociais. Sim, profissional. Profissional. Sim. Você acha que vale a pena ou não colocar no currículo os meus endereços de rede social? Marcelo, se for o LinkedIn, que ele é voltado para o relacionamento profissional, sim. Agora, Instagram, Facebook, não vejo necessidade, porque qual que seria o objetivo de colocar essa informação no currículo? Eu preciso prestar atenção em quê? Eu coloco informações pessoais, informações profissionais e escolaridade. Certo. Outras informações Mas aí agora não. eu vou inverter a moeda. Eu sou uma empresa, vou contratar, né, a sua empresa para cuidar do meu RH. Né? A sua empresa, você está aí, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho da sua empresa, né? Vai se especializar em RH, em contratar gente para as outras empresas. Você vai fazer um serviço terceirizado. Dá aquela curiosidadezinha de dar uma olhadinha como é que é o Face da pessoa, como é que é o Instagram da pessoa? Sim. Sim. Se é um Instagram comercial, o ideal é que tenham informações exclusivamente comerciais, né? Mas nada impede também daquela empresa que quer contratar aquele serviço, verificar qual é a conta pessoal do dono, né, da empresa. Acontece. Mas eu digo do pretendente a emprego, né? Porque veja bem, eu vou ser o empresário que vou contratar. Deixa eu ver se essa pessoa anda muito, né, em festa ou não anda. Não tem essa curiosidadezinha? Tem, né? tem. Legalmente não é pode. permitido, Então é isso né? daí, Mas você que está em acontece. casa, né, vai ouvindo. Mas se eu tenho uma vida social plena e uma vida social que ela não tem o que esconder, muitas vezes isso facilita, não é? Pode ser uma arma a mais na hora de eu preparar o meu currículo? Pode ser um diferencial. Pode ser. Isso é muito bom saber, porque, né, tem partes... muitas vezes a empresa, quando vai contratar também, ela não pode cometer injustiças e preconceitos, né? Não Fala um pode. pouquinho pra gente isso daí, porque muitas vezes o empresário, né, ele não tem um recurso humano na empresa dele, ou ele não tem uma assessoria. Então, fala um pouquinho qual é a assessoria, o que uma empresa de assessoria de RH ajuda ao empresário na hora de ele contratar. Então, ajuda a fazer esse processo com o máximo de assertividade possível. É feita uma avaliação psicológica e comportamental dos candidatos. Então, a assessoria, né, ela vai trabalhar de uma forma muito mais ampla, né? Verificar o Instagram, o Facebook do candidato é uma ferramenta que vai determinar a contratação ou a não contratação desse profissional? Muitas vezes não. No processo de seleção como um todo, do início ao fim, você consegue perceber ali alguns comportamentos, algumas habilidades, que podem até dizer que aquilo que estava lá no Instagram pouco importa para a empresa naquele momento. Mas aí ele tem, qual é o passo a passo que a gente faz, que a empresa faz, né? Ela entrevista primeiro, ela não entrevista, ela primeiro quer só o currículo, né? Porque eu imagino assim, você detalha pra gente um pouquinho mais, eu vou entregar um currículo, e o que tem que ter no meu currículo para que no meio de 100 a pessoa fale assim, precisamos entrevistar 10, porque você não vai entrevistar 100 pessoas, Não. Você vai entrevistar 10, vai entrevistar 20, então, mas tem 100 currículos lá. A gente vê aí, por exemplo, igual eu falei, vai abrir uma rede de supermercado, vai abrir um hospital, daí a pouco eles vão receber 200, 300, 400 currículos. O que a gente seleciona? Como é que
esse currículo. Agora detalha pra gente assim, tintim por tintim do currículo. Tintim por tintim do currículo. Do currículo. Tá. Que aí quem estiver em casa, depois nós vamos botar uma imagem de fundo para ele ir olhando, né? O documento, como você falou, não vai ter 10 folhas, né? Tem que ser sucinto, Sim, né? sim. Tem que ser, aquilo que eu fiz há 20 anos, importa ou não importa? Fala nesses detalhes. Tá, vamos começar então pelas informações pessoais. Informações pessoais, nome completo, endereço, telefone, e-mail. Não esqueçam de colocar telefone no currículo, acontece, né? De esquecer de colocar. O endereço eu já disse, né? Documentos pessoais, não coloco no currículo. Tá? Documentos pessoais, não coloco. CPF, identidade, né? Identidade, título de eleitor, certificado de reservista, eu não coloco. Não são informações pertinentes a esse documento. Já foi há um tempo atrás, mas não é usual hoje em dia. Deixa eu te fazer, eu vou te interrompendo. Tá, não tem problema. Mas aí eu coloco o CPF. A empresa, na hora de selecionar o currículo, ela não vai pesquisar se essa pessoa teve algum tipo de antecedente, passagem, justiça? É permitido a empresa olhar isso? Não, não é permitido. Não é permitido. Não é permitido. Por isso, esse foi um dos motivos pelos quais passou a não utilizar mais esse tipo de informação dentro do documento chamado currículo. Então, porque se eu tiver acesso a isso, eu posso pesquisar e, de certa forma, isso vira um preconceito para quem está entrando. Sim. Tá, mais o quê? Vai lá. Tá, então informações pessoais, aí eu venho para a parte de objetivo. E aí eu ressalto uma questão muito importante. O objetivo profissional do currículo é a área ou as atividades às quais você deseja desempenhar naquela empresa. Por exemplo, objetivo profissional, trabalhar na área de vendas, trabalhar na área de desenvolvimento humano. Não às vezes a gente vê algumas frases, né, muito prontas, isso a gente precisa tomar muito cuidado também. Trabalhar nesta renomada empresa para contribuir para o seu crescimento. Isso já tem que estar implícito, né, no seu desejo de entregar o currículo. Você quer, de fato, contribuir. Então, objetivo profissional também bem sucinto, bem direto. Na sequência, a gente precisa colocar informações relacionadas à minha escolaridade, então, formação educacional. Do mais recente para o mais antigo. Tá? Isso também precisa ficar muito claro. Na sequência, o ideal é que eu coloque informações relacionadas à minha experiência profissional ou às minhas experiências profissionais. E aí eu também preciso ser muito estratégico nesse momento de colocar o nome da empresa, o cargo, o que exatamente eu fiz, também de maneira sucinta, mas uma breve descrição das atividades que eu executei. Por exemplo, eu posso ter sido assistente administrativo, mas o que exatamente eu fiz? Isso faz toda a diferença. Então, não só colocar o cargo, mas também um pouquinho da atividade que fez. Sim. Né? Eu era auxiliar administrativo, mas eu sei emitir nota, eu sei lançar nota, eu sei alguma coisa assim, né? Nesse fato. Sim. E ainda dentro desse quesito de experiências profissionais, eu também preciso colocar o prazo em que eu estive nessa empresa, né? E aí também tomar cuidado em relação à superficialidade nas informações. Por exemplo, fiquei na empresa de 2018 a 2019. Você pode ter ficado somente um mês. Somente um mês, né? Então é botar Então, data. Um mês, não precisa necessariamente colocar o dia, mas pelo menos o mês e o ano. Sim. E se você ainda está naquela empresa, mês e ano / atual. Está identificando ali que você iniciou o trabalho naquele período e que ainda trabalha naquele ambiente. Ô Flávia, aconteceu, eu já ouvi dizer, e aí eu vou te perguntar se isso é comum. Uma pessoa muito bem, com um currículo muito bom, né, nas dificuldades que a vida vai colocando, a pessoa é formada, tem 2 faculdades, isso, aquilo, outro, e ela tem um currículo bom. Mas como o mercado de trabalho está difícil, ela não está conseguindo se encaixar. Eu ouvi já dizer que a pessoa tira coisas do currículo para que o currículo dela fique mais simples, porque senão o empregador, quando olha aquele currículo, nossa, uma pessoa formada nisso, formada naquilo outro, não serve nem para a minha empresa. Acontece? Acontece. E aí é aquilo que eu disse lá no início. O mais difícil
não é ser contratado, não é participar do processo de seleção, e sim ser chamado para entrevista. Então, para eu ser chamado para entrevista, nessa situação, eu retiro essa informação, porque lá na entrevista eu tenho condições e oportunidades de me explicar melhor, de dizer quais são as minhas aspirações, quais são os meus desejos, entende? E aí eu tenho a oportunidade de fazer isso. Se eu já coloco no currículo, como essa avaliação ela é muito rápida, pode ser que seja um indicativo de que, nesse momento, eu não vou chamar essa pessoa para o processo de seleção. Sim. E como se comportar, como se vestir, o que falar em uma entrevista? Mas não responde agora não. Você de casa, né? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estamos de volta com Empreender, nesse papo gostoso, ajudando as pessoas a formarem o seu currículo. Estamos de volta com Empreender. Hoje nós estamos conversando com Flávia Rejane, falando um pouquinho de como a gente deve se comportar na primeira entrevista de emprego e como preparar o currículo. Flávia, nós estávamos no bloco anterior falando como é que eu me comporto, né? Como é que eu devo me vestir, né? Isso é importante, não é? A quem eu entrego o currículo? Ah, eu estou precisando de um emprego, preparei um currículo e saí deixando no balcão da empresa, como é que eu faço? Então, Marcelo, primeiro eu vou falar sobre a vestimenta, né? Sobre me preparar para ir para um processo de seleção. Então eu acho que inicialmente eu preciso pesquisar que empresa é essa, de que forma que essa empresa se veste, né? Obviamente que a vestimenta ela precisa ser formal, né? Porque eu estarei ali vendendo a minha imagem pessoal, minha imagem profissional. Sim. Mas eu gosto de citar esse exemplo porque se eu estiver participando, por exemplo, de um processo de seleção para um escritório de advocacia, como que se veste nesse tipo de estabelecimento? Terninho, um pouco mais formal. Vou participar de um processo de seleção de um supermercado, de um estabelecimento que trabalha com venda, eu não preciso ser tão formal a ponto de ir de terninho, mas eu preciso manter uma formalidade. O que é se manter essa formalidade? Preciso ir de salto alto? Não necessariamente, mas eu também não posso ir de chinelo. Então, evitar chinelo, vamos colocar as mulheres primeiro, decotes, brincos fazendo muito barulho, colares muito grandes fazendo muito barulho, tirando toda a atenção daquele espaço, saias muito curtas, justas, enfim. Para os homens, não utilizar chinelo, não utilizar bermuda, regata, né? E aí eu estruturei aqui agora como me vestir. Ok, me vesti bem, fui até o espaço onde vai ser realizado o processo de seleção. Como me comportar? Tentar se comportar da maneira mais natural possível, né? Tentar se preparar antes, conhecer um pouco sobre... Né? Exatamente. A ansiedade naturalmente aparece nesse ambiente, aparece nessa situação. Então, se eu estou um pouco mais preparado, tendo informações sobre a empresa, né, treinar perguntas, as principais perguntas que normalmente são feitas no processo de seleção. Quais são elas? Vai dar certo? Pode ser que nem sempre repitam todas as perguntas. Dá essas dicasinhas aí. As principais, me fale 3 qualidades, me fale 3 defeitos, e aí uma dica para os defeitos. Sempre que eu disser um defeito, também complementar com aquilo que eu tenho feito para melhorar aquele ponto. Isso é bacana, já vou sair daqui craque. Isso é muito bom. Então, se tem sonhos, se tem planos, o porquê que eu deveria te contratar, né? Quais foram os últimos projetos que você executou na empresa anterior? Então, são perguntas que normalmente são utilizadas no processo de seleção. Ô Flávia. E aí, Marcelo, quanto mais eu estiver preparado para esse momento, menos ansiedade eu posso sentir, né? Eu ia te perguntar agora, porque você falou assim, como é que a pessoa se veste, ela pesquisar. Eu tenho empresa, né? Todo mundo sabe que eu tenho empresa, e uma das coisas que quando as pessoas vão procurar emprego na minha empresa, eu vejo uma carência muito grande que a pessoa quer trabalhar. Sim. Ela tem uma ânsia de querer trabalhar,
ela quer um emprego, ela precisa de uma ajuda, mas todo mundo que vai ao emprego, ele não pesquisa o que a pessoa faz naquela vaga. Então, o meu exemplo aqui é claro para quem está assistindo. Eu vou procurar emprego de frentista. Mas o que um frentista faz? Sim. Quer dizer, nós temos ferramentas, YouTube, né? Nós temos aonde pesquisar. Muitas vezes a pessoa chega lá pedindo um emprego de, né? Eu dei o exemplo aqui de frentista, ou de balconista, ou de vendedor, e muitas vezes não sabe o que aquela função realmente faz. Isso é muito comum, não é? Muito comum. E como você disse, é muito fácil conseguir essas informações, né? Então, serve como uma forma de me preparar para eu não ser pego de surpresa lá no processo de seleção e talvez não conseguir responder a um questionamento ou responder de uma forma que eu poderia ter sido um pouco mais estratégico. E entrego aonde os currículos? Marcelo, com a informatização cada vez maior dentro das organizações, hoje em dia é muito difícil encontrar, não vou dizer que é muito difícil, mas diminuiu bastante o número de empresas que você consegue entregar na própria empresa, o currículo impresso. Normalmente o que tem se utilizado? Ou você envia para o e-mail da empresa ou você cadastra no site da empresa, tá? Então, se eu tiver a oportunidade de entregar na empresa, aproveite a oportunidade, aproveite para conhecer, né? Aproveite para se fazer ser conhecido também. Agora, eu queria dar uma outra dica também em relação a enviar esse currículo pelo e-mail. Com a recessão do mercado, as empresas estão tendo um bombardeio de currículos em sua caixa de entrada, né? Então, o número de currículos que se tem é muito grande. Então, para eu conseguir encontrar esse profissional ali dentro, é muito demorado, né? Então, eu quero, por exemplo, enviar um currículo para uma vaga de frentista. Título do e-mail, frentista. Porque quando o profissional do RH for fazer a busca desse currículo, ele está com a vaga de frentista, ele vai digitar lá na lupinha a palavra frentista e vai aparecer. Se ele digitar currículo, vai aparecer um monte. Isso é uma boa dica. Essa é uma dica muito boa. E Flávia, você está iniciando a atividade, já vai abrir uma clínica aqui em Linhares, né? Uma clínica com várias especialidades. Fala um pouquinho da clínica. Você vai ter esse tipo de serviço, você vai prestar esse serviço? Como diz o outro, vende um pouquinho o seu peixe agora, né? O nosso espaço aqui é permitido. Ótimo, muito bem. Está nascendo, então, a Arvorecer Espaço Clínico. Espaço clínico nesse sentido de que ali dentro a gente vai oferecer uma infinidade de serviços. Não só serviços na área da saúde emocional, fonoaudiologia, psicopedagogia, nutrição, mas também uma assessoria em relação a como elaborar o meu currículo, como me comportar numa entrevista de emprego. Então, as pessoas elas vão conseguir encontrar também outras formas de se desenvolver. Né? Então, uma oficina de teatro para eu trabalhar a improvisação, para eu trabalhar a minha comunicação. As empresas vão ter essa oportunidade também de buscar uma outra empresa que será, né, a Arvorecer Espaço Clínico, para fazer esse processo de recrutamento e seleção, então você treinamento. Vai estar aberto a receber currículos? Também, mas você vai ter essa assessoria para a empresa. Então, o empresário que está em casa, que está nos assistindo, ele, eu não sei como é que eu vou preparar, quem vai fazer o recrutamento, eu não tenho uma pessoa específica, eu posso terceirizar essa parte e a Arvorecer será um espaço onde ele pode usar onde ele pode usar, Vai ter critério de seleção, recrutamento, vai fazer todo esse trabalho também. Todo esse trabalho. E assim, eu acho que o grande diferencial do recrutamento e seleção é a forma como ele é executado, né, Marcelo? Então, quando a gente fala em o índice de rotatividade está muito alto, o custo para a empresa é muito grande, né? Então, pequenas ações dentro do processo de recrutamento e seleção já favorece que esse colaborador ele seja selecionado de uma forma muito mais assertiva. E, Flávia, se eu tenho uma empresa, eu procuro quem? Eu faço como? Né?
Eu tenho empresa e eu não... Fica aqui um monte de gente na minha porta pedindo emprego. Não, eu quero terceirizar isso. Procura a Flávia. Sim, pode me procurar. E aí o que a Flávia vai prestar de serviço? Ela monta um script, como é que funciona? Conta aí um pouquinho, né? Agora saindo, porque vai ter as pessoas que vão lá querer o emprego dessas empresas que vão lá querer se cadastrar. Sim. Marcelo, para o processo de recrutamento e seleção em si, a gente monta a proposta baseada nas vagas que essa empresa está, né, colocando à disposição. E eu acho que o grande diferencial é você, ao invés de iniciar já divulgando a vaga, antes disso fazer um alinhamento desse perfil. Então eu vou alinhar junto à empresa qual é o perfil que ele quer para aquela determinada vaga. Isso faz a contratação ser mais assertiva. Com certeza. Com certeza. Porque aí o alinhamento do perfil, como eu faço? O cargo X, para trabalhar no cargo X tem que fazer essas atividades. Para fazer essas atividades tem que ter essas habilidades. Então esse é um alinhamento de perfil onde na divulgação da vaga eu vou buscar estes critérios para recrutar. Sim. Então eu já recruto as pessoas dentro de um perfil muito mais adequado, porque já foi alinhado antes, e aí o processo de seleção ele não vai fugir desse perfil. Então a assertividade daquele profissional para ser contratado, ela é muito maior quando se faz dessa maneira. O empresário, eu sei disso, o custo do funcionário, o custo de um empregado de contratar e de repente daí a 3, 4 meses ele não deu certo, eu ter que demitir, é muito alto. E recontratar alguém para o lugar dele. E muitas vezes esse custo ele é diluído e muitas vezes eu vou ter mais economia te contratando do que eu ficar ali testando e tendo vários erros com os empregados. Exatamente, exatamente. Gente, isso é muito bom. Olha, você que está em casa, né? Espero que a gente tenha dado bastante dicas para vocês, né? Se precisar, reveja o programa, olhe os detalhes. Se tiver alguma dúvida, né? Flávia, deixa aqui um telefone pra gente, né? Fala qual é o telefone da clínica, sabe? Dizer aqui pra gente. Claro. Nós vamos colocar aqui as letrinhas também, né? Para todo mundo ver. O e-mail, né? A empresa está interessada em te procurar, manda um e-mail para quem? Pode ficar à vontade. Telefones 31 15 53 20 99651 5320. Tem o nosso Instagram também, clínica_arvorecer. E o nosso e-mail é espaco, de espaço, sem o cedilha, né? espacoarvorecer@hotmail.com. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1097, bem no centro de Linhares. Bem no centro de Linhares. Sim. Flávia, um grande prazer, não é? Muito obrigado você por dedicar esse tempo e poder levar para quem está em casa, né, assistindo esses momentozinhos que a gente teve. Eu agradeço. Aliás, antes, né? A palavrinha final para a gente fechar o programa. A dica final que você deu. Dica final. Autocuidado. Eu percebo hoje uma necessidade muito grande das pessoas de olharem para si, de cuidarem de si. A gente passa muito tempo cuidando do outro, né? Então, cuidar de mim, valorizar, buscar me aperfeiçoar, investir em mim, investir na minha saúde mental, investir na minha saúde emocional, investir na minha qualificação, isso é muito importante. Então, eu acho que a mensagem é essa, cuide de si. Ok, muito obrigado a você. E a você de casa, né? É uma pena, nosso tempo é pequenininho, mas foi um grande prazer. Fique agora com a sua programação local, aqui na TV Sim, o seu canal local.